Boa tarde, uma reflexão da palavra de Deus. O avivamento que aconteceu sobre o jovem Josias. Vou ler aqui 2 Crônicas, capítulo 34, versículo 3, diz assim: Porque no 8º ano de seu reinado de Josias, sendo ainda moço, começou a buscar o Deus de Davi, seu pai. E do 10º ano começou a purificar a Judá e a Jerusalém dos altos e dos bosques e das imagens de esculturas e de fundição. Então, sobre o reinado deste jovem, adolescente rei chamado Josias, Deus promoveu um grande avivamento por sua dedicação, por sua devoção a Deus e a sua palavra. Este jovem começou a reinar com 8 anos de idade e um grande avivamento se começou para valer quando ele tinha a partir dos 16 anos. E qual foi o segredo de Deus aceitar e produzir através deste jovem Josias um grande avivamento? Uma coisa, analisando a palavra de Deus, nós percebemos que Josias amava a casa do Senhor. Então, um primeiro ponto muito importante: nós temos que amar a casa de Deus. Nós temos que amar a casa do Senhor como se fosse a nossa própria casa. Outro fator que me chama atenção sobre o avivamento produzido por Deus através do jovem Josias. Josias era devoto da palavra de Deus. Então, além dele amar a casa de Deus, amar as coisas de Deus, ser devotado às coisas de Deus, ele era devoto da palavra de Deus. Quando ele achou o livro da lei perdido no meio dos escombros da casa de Deus, ele então fez uma proclamação, uma convocação para todo o povo de Judá e Jerusalém, para que ele falasse da gravidade do esquecimento do livro da lei do Senhor. Esquecer o livro de alguém é esquecer a própria pessoa. Esse era o estado que estava vivendo o povo. Abandonaram a casa de Deus, a lei de Deus, os preceitos de Deus, como ser abençoado. Se esquecermos Deus, a casa de Deus, a palavra de Deus, não tem como sermos abençoados. Outro fator importante: Josias servia a Deus de todo o coração. Josias não servia a Deus de teoria, da boca para fora. Josias não servia a Deus para receber somente favores de Deus. Josias servia a Deus de todo o seu coração, que é um mandamento, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, todo o teu entendimento, toda a força da sua alma. Este é o primeiro mandamento com promessa. E Josias amava a casa de Deus. Josias amava a palavra de Deus. E Josias, ele servia a Deus de todo o coração. Então, a grande influência de Josias. Qual foi a grande influência de Josias? Ela foi positiva e não passiva. As suas decisões não ficou somente na teoria, na retórica. Ele partiu para a prática das suas decisões. E para ratificar o novo pacto entre Israel e Jeová, ele mandou celebrar a Páscoa no tempo certo e em escala nunca igualada. Ou seja, ele trouxe de volta o culto a Deus. Ele trouxe de volta, é a mesma coisa de uma igreja abandonar a palavra, abandonar a casa de Deus, abandonar a Santa Ceia, abandonar o amor absoluto a Deus. Então,
a grande influência de Josias. Ele restaura o culto verdadeiro a Deus, ele dá ordem e está no meio para se celebrar de forma igualada a Páscoa do Senhor, que era o símbolo da aliança de Deus com o seu povo. Então ele fez tudo isso. Isso ele fez para melhor servir ao Senhor e para evitar o castigo divino. Toda vez que o povo obedece a Deus, as bênçãos de Deus são jorradas. Toda vez que o povo desobedece a Deus, despreza a casa de Deus, despreza os preceitos de Deus, o amor a Deus, o juízo divino virá, mas virá de forma tremenda. Então, além disso, Josias iniciou uma campanha visando acabar com a idolatria em todo o seu reino. Havia muitos judeus de Judá, de Jerusalém, apostataram da fé, abandonaram o princípio e a doutrina das coisas santas de Deus. O que Josias baixa um decreto e dá uma ordem? Para acabar com toda a idolatria em seu reino. Embora Josias fosse muito jovem ainda, o historiador Sacro escreveu isto a seu respeito. E Josias tirou todas as abominações de todas as terras que eram dos filhos de Israel. E a todas quantos se acharam em Israel, obrigou a que, com tal culto, servisse ao Senhor seu Deus. Todos os seus dias não se desviaram de após o Senhor, Deus de seus pais. Segundo Crônicas, capítulo 34, versículo 33. Então, Josias amava a casa de Deus, amava a lei de Deus, amava Deus acima de tudo e deu uma ordem. Amava a palavra de Deus e ele deu uma ordem para que se retirasse todos os ídolos, para que se retirasse todas as imagens, para que se quebrasse todos os altares oferecidos a outros deuses, nos bosques, nas montanhas. Ele deu essa ordem. Tão forte era a sua aversão à idolatria, que até o sepulcro dos sacerdotes pagãos, idólatras, ele mandou abrir, tomou as ossadas e queimou-as em cima dos altares dessas religiões falsas, e em seguida destruiu os próprios altares desses falsos sacerdotes, profetas, ídolos, todos os bosques sagrados, os altos, os templos e os ídolos, todos eles Josias destruiu e mandou destruir. Foi uma limpeza em todo o seu reino, e isso muito agradou a Deus e o seu espírito, e Israel viveu um poderoso avivamento. Que influência teve esse jovem Josias sobre o seu povo? Nenhum jovem deve desanimar ou pensar que sua vida nada vale. Isso não é verdade, pois a juventude é revestida de uma força tremenda e, quando usada para o bem, pode até salvar um país ou uma geração inteira. Foi justamente o que fez Josias, salvou toda a sua geração. Qual o segredo? Voltou-se de coração para Deus, voltou-se para a palavra de Deus, voltou-se para o respeito e o temor a Deus, mandou fazer uma limpeza em todo o seu território onde ele governava, mandou tirar os postes ídolos, mandou tirar os altares dos deuses pagãos, dos sacerdotes pagãos, e introduziu somente a glorificação e adoração ao único e verdadeiro Deus. A história de Josias é concluída com essas palavras: quanto ao mais dos atos de Josias e as suas beneficências, conforme está escrito na lei do Senhor, e aos seus atos, tanto os primeiros como os últimos, e eis que estão escritos no livro da história dos reis de Israel e de Judá, segundo Crônicas, capítulo 35, versículo 26 e 27. Notemos aqui como os atos da pessoa ficam gravados na história, diante de Deus e diante dos homens. Quando não em livros, ao menos na mente e no coração do povo. Foi o caso que
Israel nunca esqueceu desse ato, dessa atitude de Josias. Que bênção quando um jovem é lembrado pelos bons atos, ou um servo. Ainda hoje, cerca de 2.500 anos depois, lembramos com prazer os atos do jovem Josias. Sua dedicação a Deus, sua coragem em enfrentar o mal enraizado e seus atos no serviço a Deus nos servem de grande inspiração. Que Deus nos use hoje também, com temor, tremor, com dedicação à casa de Deus, à palavra de Deus, aos princípios de Deus. Hoje há uma profunda necessidade de uns Josias, a fim de enfrentar os problemas do nosso tempo. Deixo que este desafio para mim, para você, para os moços, que o Espírito de Deus possa vir sobre nós, nos despertar, nos levantar, como Josias foi levantado ainda jovem para ser usado por Deus. Um grande avivamento, um grande despertamento através de um jovem chamado rei Josias. Deus usa quem Ele quer, na hora que Ele quer, no momento que Ele quer, da forma que Ele quer, para produzir aquilo que Ele quer. Ele é o soberano Deus. Deus te abençoe, que o Espírito Santo sopre sobre nossos corações e nossas vidas. E nos use